Bom dia, hoje o meu grupo irá apresentar sobre a arte pré-colombiana. A arte pré-colombiana que abrange a região da Península de Yucatán. A Península de Yucatán, contém os povos maias, os astecas, os incas e os ticunas. Os maias foram um povo pré-colombiano que localizavam-se na região Mesoamérica, atual México. Em 250 d.C., estiveram no ápice do período clássico, sendo conhecidos por terem sofisticadas civilizações pré-colombianas, com grandes cidades bem desenvolvidas e com conhecimentos avançados em matemática e astronomia. A arte maia tem uma forte relação com religião politeísta, política, história e cultura. As roupas continham diversas cores e bordados. Os nobres utilizavam joias como acessórios, pedras preciosas, plumas em suas roupas. Os chapéus eram importantes para definir sua identidade social. Além dos chapéus, tinham lenços, gorros, tiaras que faziam parte de suas vestimentas. Os maias usavam diversas técnicas que possibilitam a criação da arte com diversos materiais como pedras, terra, argamassa, gesso, madeira, cerâmica, papel, entre outros. Suas construções apresentavam beleza e elegância dentro de seus espaços arquitetônicos. Adquire-se pinturas e esculturas formadas por arcos. As pinturas tinham grande destaque em murais, que decoravam seus templos, paredes dos palácios e realizavam pinturas em artesanato de cerâmica. Eles produziam esculturas de figuras humanas utilizando pedra, gesso e madeira. Essas esculturas eram relacionadas a símbolos religiosos que tinham a finalidade de embelezar os locais. Bom, vou falar sobre os astecas. A arte asteca era feita por uma parte dos povos pré-colombianos, os astecas. Na época em que desempenhavam suas expressões artísticas, os povos astecas estavam localizados onde atualmente se encontra o México. O Império Azteca conseguiu atingir um grau de superioridade durante o século XV, e era nessa época que conseguiam ter a maior expansão militar e cultural de todos os tempos. Os índios conseguiram desenvolver várias áreas diferenciadas de forma criativa e evidente, como, por exemplo, a linguagem, a medicina e, em especial, a arte. As obras que eram desenvolvidas pelos astecas chamavam bastante atenção pelo mundo. Como os astecas e palácios eram como os templos e palácios eram construídos e a manutenção contínua, que era feita através do trabalho de arquitetos e artesãos, os monumentos e esculturas da arte asteca tinham como regra o princípio horizontal, além do que todas as esculturas deveriam ser trabalhadas de todos os lados. Algumas outras expressões artísticas também eram desempenhadas pelos astecas, tais como pinturas, músicas e danças. Todas essas diferentes artes eram bem vistas naquela época e são apreciadas até os dias atuais pela beleza e significado que possuem. Bom, a arquitetura asteca, uma das maiores marcas era a arquitetura da arte asteca. Construções monumentais marcaram essa arte, sobretudo os palácios, templos e os locais onde eram realizados os sacrifícios para os deuses. Um dos templos mais importantes foi o Templo Maia, na capital asteca de Tenochtitlan, na atual cidade do México. Os engenheiros astecas fizeram construções bem organizadas, atraentes e funcionais de pirâmides, palácios, templos e vários outros tipos de prédios. Era utilizando matérias-primas como tijolos, palha, madeira, barro e pedras que os trabalhadores conseguiam levantar luxuosas estruturas para demonstrar todo o poder e conhecimento do povo asteca. Bom, a escultura asteca
A arte asteca tinha a escultura como um dos seus ofícios principais. Faziam com empenho e sempre demonstravam dominar as técnicas necessárias. O que geralmente chama a atenção das pessoas que conseguem ter contato presencial com elas é o realismo empregado em cada obra de arte. Grande parte das esculturas eram produzidas para enfeitar palácios, templos religiosos e os locais onde os mortos enterravam. A cerâmica e pedras eram os principais materiais utilizados pelos astecas na arte da escultura também. As principais figuras esculpidas eram animais, homens, máscaras e deuses. Bom, a pintura asteca é produzida sobretudo nos tecidos e nas paredes. As pinturas dos astecas utilizaram muitas cores em tonalidades fortes e representavam deuses, cenas do cotidiano de luta, representações do cotidiano, das cerimônias religiosas e do poder dos reis eram feitas em paredes e tecidos que enfeitavam templos, palácios e residências dos nobres. A mitologia e as guerras também aparecem com frequência nas iconografias astecas. Desenhos elaborados e pinturas coloridas eram componentes importantes em afrescos de paredes. Nas decorações de cerâmicas e de outros objetos que contavam a história dos feitos desta importante civilização. Os astecas possuíam uma religião politeísta, portanto acreditavam em mais de um deus. A religião asteca, mas não só ela, absorveu elementos de outras culturas mesoamericanas. Um exemplo da influência de outras culturas da região asteca eram os deuses Quetzalcoatl, conhecido como pelos maias como Kukulcán. Os astecas acreditavam que Tezcatlipoca era o deus mais poderoso. Outros deuses importantes dos astecas eram Tlaloc, deus que representava a água e a fertilidade, Kukulcán, versão asteca de uma divindade maia e considerado deus do aprendizado, o Huitzilopochtli, deus da guerra e o responsável por guiar os astecas até Tenochtitlan. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da retirada do coração humano. A origem dessa prática pode estar relacionada com os toltecas, uma vez que existem evidências desse povo que retratam a prática. A justificativa para a realização dos sacrifícios pelos astecas é encontrada nos mitos de fundação desse povo. Segundo esses mitos, o deus asteca Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol em funcionamento. Os Incas foram uma importante civilização pré-colombiana que se desenvolveu em um vasto império na região andina. O Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia, até o norte do Chile e Argentina. Essa civilização, ao enfrentar várias rebeliões internas, desapareceu a partir da conquista realizada pelos espanhóis no século XVI. Cultura e arte Inca. A arte inca estava intimamente relacionada com a religiosidade do povo. Por isso, as esculturas, artesanato e arquitetura refletiam sua religiosidade. Fibras, tintas vegetais, madeira, metal e cerâmica eram os principais materiais utilizados pelos incas, que produziam objetos utilitários e de adorno, desde cestos, redes e joias, além de fazerem pinturas em um tecido. A arquitetura inca atingiu um elevado
grau de técnica e beleza. O adobe e a pedra eram o material mais utilizado para erguer as construções, desde casas, templos, estradas, palácios, túneis, aquedutos, dentre outros. Pedras preciosas e, sobretudo, o ouro eram os materiais mais utilizados na produção das esculturas, sendo que o mais produzido eram figuras de deuses e tudo que estivesse relacionado com a natureza, animais, vegetação, rios, etc. O bambu era o principal material utilizado para a criação de instrumentos musicais, do qual se faz flauta ainda. Eles tocavam sobretudo para homenagear os deuses e os elementos da natureza. Os Ticuná são um povo ameríndio que habita atualmente a fronteira entre o Peru, o Brasil e o trapézio amazônico na Colômbia. Formam uma sociedade de mais de 50 mil indivíduos, sendo o mais numeroso povo indígena da Amazônia brasileira. A variedade e riqueza da arte dos Ticuná expressam uma inegável capacidade de resistência e afirmação de sua identidade. São as máscaras cerimoniais, os bastões de dança esculpidos, a pintura em entrecasca de árvores, as estatuetas zoomorfas, a cestaria, a cerâmica, a tecelagem, os colares com pequenas figuras esculpidas em Tucumã, além da música e das tantas histórias que compõem seu acervo literário. Um aspecto que merece atenção é o acervo de tintas e corantes. Cerca de 15 espécies de plantas tintórias são empregadas no tingimento de fios para tecer bolsas e redes ou pintar entrecascas, esculturas, cestos, peneiras, instrumentos musicais, remos, cuias e o próprio corpo. Há ainda os pigmentos de origem mineral, que servem para decorar a cerâmica e a cabeça de determinadas máscaras cerimoniais. E com isso finalizamos nossos trabalhos. Os participantes desse trabalho são Eduardo Sintra Santana, Alan dos Santos Pachoa, Gustavo Moreira Silva, Júlio Andrade Silva, João Vitor Rodrigues da Silva,